Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Movimento da Consciência. Meu nome é Tânia Malheiros e você que está passando aí, escute um pouquinho. Esse canal é feito para aqueles interessados no processo do autoconhecimento e que está buscando uma via complementar para fazer esse acontecimento na sua vida, que é o autoconhecimento. Como eu disse, meu nome é Tânia Malheiros, eu trabalho com terapias complementares há mais de 20 anos. E especificamente nas atividades do Reiki, aonde eu me aprofundei e entrei e adentrei dentro do conhecimento da bioenergia. Então, a aplicação do Reiki ela é um pouco mais madura, porque ela envolve a compreensão dos movimentos da consciência ou da nossa energia. E a cromoterapia, que é um resultado, né, da energia, não temos luz, cores, sem nós termos uma cognitividade elétrica, magnética, a contento para esse acontecimento. E a meditação, que é uma prática, né, onde a gente aprende um certo distanciamento, colocando na frente da gente, né, os acontecimentos, os comportamentos, as ações nossas, né? Então a meditação é uma ferramenta indispensável para quem está nesse caminho do autoconhecimento. É isso aí, gente. Eu fiz a minha apresentação e hoje, nesse vídeo muito especial que eu decidi fazer, e eu espero que eu tenha inspiração, que eu tenha força, né, para conseguir fazer um vídeo pelo menos por semana, para compartilhar contigo essa caminhada tão incrível de autoconhecimento que eu estou desde há mais de 20 anos. E eu estudei filosofia, eu esqueci de falar minha formação acadêmica. Tenho uma especialização, duas especializações dessa área mais intelectual, né? Que é ensinar e aprender a arte do pensar, que é a filosofia, e a psicopedagogia. Mas são duas áreas que eu atuei muito pouco, porque eu decidi escolher esse trabalho das terapias complementares. E hoje estou aqui, talvez um pouco mais madura, mais aberta, mais receptiva a compartilhar com vocês alguns conhecimentos e algumas ferramentas que nos levam, nos oferecem um autoconhecimento genuíno dentro daquilo que as terapias complementares se propõem a oferecer, que não é evangelização, que não é fomentar mais crenças, que não é uma fé cega, porque o autoconhecimento nada mais é do que a nossa expansão da nossa luz, ou a abertura do nosso corpo de luz dentro dessa via aqui que eu estou adentrando com você e oferecendo para você. Não é a terapia convencional, porque a terapia convencional trabalha mais os aspectos da personalidade. Isso não significa que a gente vai desconsiderar essa grandiosidade das questões do nosso espírito. E esse é um assunto para mais adiante, para nós falarmos sobre espírito e alma, que na verdade é um movimento feminino e masculino dentro dessa existência, né, tão curtinha, que nós temos um curtinho espaço de tempo dentro dessa eternidade, para que nós aumentemos a nossa luz ou a nossa consciência espiritual, do nosso espírito. Hoje, gente, eu venho trazer para você o Código Sagrado do Espírito Santo. Esse código, ele está intimamente ligado ao sistema vida. Não é o sistema de crença tradicional Espírito Santo.
Isso não significa desconsiderar, como eu digo. Significa, como eu sempre digo, significa que nós estamos... eu recebi esse conhecimento de uma forma muito inusitada para ter clareza do significado dessa força, né, que todos nós temos, principalmente o Brasil. Então eu decidi fazer um vídeo especial para falar muitas coisas sobre ele. Não vou dizer tudo, mas muitas coisas sobre essa ferramenta, esse conhecimento que nos oferece autoconhecimento genuíno, que nos oferece uma maior clareza, né, disso tudo que a gente fala em espiritualidade, em conexão, né, com esse todo. Então, gente, vamos lá? No primeiro momento, eu gostaria de contar uma história zen. Gosto muito dessa forma de falar sobre as transformações e até sobre os termos, né? Os conceitos, né? Que a gente recebe e não filtra, né? Nós precisamos aprender a filtrar esses conhecimentos, todos que estão chegando aí. E eu tenho um compromisso de clarear, de clarificar, talvez um pouco mais para você, esses termos, como o Dharma, o Karma, a roda de Sansara, que eu tenho um videozinho aí rapidinho para falar. Então hoje eu gostaria de começar esse vídeo antes de adentrar, aonde eu trouxe esse conhecimento do Espírito Santo dentro da via do Sistema Vida. E também eu gostaria de dizer para você que existe para todos nós uma abertura muito grande para nós vivermos a vida aqui de forma diferente e cheia de gratidão. Primeiro momento, a história do Dharma Zen. Segundo momento, como que eu consegui esse conhecimento, como que eu recebi essas informações. E o terceiro momento é especificamente a função e a clareza desse código do Espírito Santo, acrescentando o código da misericórdia e o código da misericórdia coletiva. É indispensável fazer essa união, né, desses três códigos. 443355, código do Espírito Santo, 7, código da misericórdia, e 18, código da misericórdia divina. Eu sempre chamo isso de CPF da vida. Vamos lá, gente? Fazer uma clarificação acerca de algumas situações. É importante essa história do Dharma, porque muitos estão falando por aí que não vai existir mais karma. Bom, gente, se não existir mais karma, nós não existiremos mais aqui na fisicalidade, porque é por causa dele que nós estamos aqui. Apenas nós estamos ampliando a consciência para viver esse karma de forma de Dharma. E eu vou contar uma historinha para vocês que fala desse Dharma na nossa vida. Num lugar não muito mais distante daqui, existia um reino, onde existia um rei muito maduro, muito querido pelos seus que ele tinha como súditos, né? Ele era muito querido, mas por trás desse rei existia um sábio, um mago, e ele sempre orientava o rei diante das situações desagradáveis, né, que existiam, os desafios que o rei tinha. E ele sempre dizia certas palavras para o rei quando ele estava em situações de dificuldade. Que tudo era para o seu bem, que ele era para aceitar, que tudo ia se transformar, que tudo era para o seu bem. Rei, querido rei, todos os acontecimentos para o bem maior. Gente, ó, eu estou gravando e a minha rua é muito movimentada mesmo no domingo. Eu estou fazendo esse vídeo domingo de manhã. Só um parênteses, tá? Se vocês ouvirem barulho aí de carro, enfim, faz parte. Até de noite tem movimento.
Então, qualquer horário, hoje, domingo de manhã, é um dia que tem menos movimento. Voltando à historinha, então, é o seguinte. Então, esse rei tinha um filho, um príncipe, e ele escutava sempre essa fala desse mago para o seu pai, rei. E ele sempre dizia assim, um dia eu vou ser rei e eu vou me ver livre desse mago aí, porque ele só mente pro meu pai. Isso não é verdade, isso que ele fala. Porque ele é um falcatrua, né? Tá aí, se aproveitando do meu pai. Um belo dia, surgiu essa situação, né? O príncipe virou rei. E dito e feito, ele disse que a primeira coisa que ele ia fazer era se ver livre do mago, porque ele não acreditava naquele mago, naquelas coisas que ele dizia sempre pro rei, as orientações, né, que esse mago sempre dizia. Então ele decidiu fazer uma caçada e levar o sábio mago junto com ele, com a intenção de se ver livre no caminho. Vamos ver se ele encontrava uma oportunidade para isso, porque ele precisava encontrar uma oportunidade para mandar ele embora. No meio da caçada, ele foi atingido, o príncipe que virou rei, o jovem rei, foi atingido por um pedaço de árvore que caiu na cabeça dele. E essa machucou a testa dele, machucou, cortou, sangrou como era na cabeça. E aí veio o sábio mago, né, e disse assim para ele, querido jovem rei, você, tudo pro seu bem, acredite, que pro meu bem, esbravejou o jovem rei. Isso aqui tá sangrando demais, olha só, que acontecimento, isso aqui tá me doendo, tá machucado. Acredite, acredite, jovem e querido rei, isso é para o seu bem. E ele pegou e disse assim, aproveitou a oportunidade e disse assim, que para o meu bem, agora eu quero que você suma daqui. Pediu aos soldados que colocassem ele dentro de um buraco, bem fundo, que deixasse esse lá. Foi feito o pedido do jovem rei. Colocaram o sábio mago dentro de um buraco e o mago, muito calmo, muito tranquilo, dizia, tudo isso é para o meu bem, tudo isso é para o meu bem. E ficou ali sentado. O jovem rei continuou a sua caçada e no meio lá da situação eles foram surpreendidos por uma tribo que faziam rituais com humanos e raptaram o jovem rei para fazer o sacrifício que eles tinham que oferecer lá nos seus rituais. Pegaram o rei, levaram ele lá e colocaram ele lá, naquele lugar lá, para ser sacrificado. Quando o chefe da história toda lá, dos rituais, chegou até perto da sua vítima, que era o rei, para ser sacrificado, ele disse, esse não dá. Ele está com lesão na pele, não pode ter nenhuma lesão, não pode ter nenhum machucado no corpo. Devolvam esse ser lá onde vocês pegaram ele e procurem outro. Esse não serve para o sacrifício. Então, gente, o rei, surpreendido por causa daquele machucado, a sua vida foi salva. Quando ele retornou à floresta, ele pediu e reencontrou os seus cavaleiros, né, que os acompanhavam, e disse, nós precisamos, meu Deus, olha só o que eu fiz com o mago, eu preciso tirar ele de lá, e vamos lá, e chegou lá, eu preciso pedir perdão para ele. Tirou o mago, o sábio, de dentro do buraco e começou, me perdoa, olha só, você tinha razão, você tem razão pelo fato de que tudo é pro meu bem. Esse machucado que eu fiz, que eu achei que era uma coisa horrível na minha vida, me machucou porque estava doendo, que estava me fazendo sofrer, ele salvou a minha vida. Você não viu, passou, tinha os
seres aqui que faziam rituais de uma certa aldeia, que ele disse o nome, e ele disse assim, sim, eu vi, né? Eu vi, jovem rei, eu vi. Mas como o Senhor me colocou dentro do buraco, eles não me viram. Então, e não precisa me pedir perdão, porque tudo isso faz parte e tudo está tudo muito certo. E tudo é para o nosso bem. Tudo que acontece com a gente é para o mais alto bem. Bom, gente, finalizo essa história falando para você que os nossos karmas, né, que a gente pensa em muitos momentos que é pro nosso, que é ruim, né, está querendo nos levar a um entendimento da vida. E eu trouxe essa historinha para você, que há muito tempo eu escutei, e para dizer para você que o karma vai existir sempre. Eu afirmo isso. O que vai acontecer é nós vivermos ele como um dharma, com alegria, com gratidão, com calma, no processo da vida, porque a vida é um processo. E quanto a Samsara, que é um movimento, né, um movimento de vida e renascimento, também vai continuar. Só que se nós aprendermos com a experiência que a gente tem, ela não se repete. Nós precisamos compreender que a quebra de padrões, o que significa quebra de padrões? A resposta que nós damos àquele karma de forma dharma vai fazer um movimento diferente das nossas vidas. E a quebra desse movimento cíclico, não é? Não é mesmo? Então, as nossas respostas em relação aos acontecimentos é que precisam modificar. E todos os acontecimentos que nós estamos recebendo são muito intensos. Cada um está recebendo da sua forma. Todos nós, de uma forma geral, estamos sendo sacudidos para compreendermos que a vida é um processo, que nós precisamos compreender que nesse processo nós precisamos saber que é o karma, que nós podemos virar em dharma, tudo isso, e que a samsara é quando a gente quebra os padrões de repetição de situações que envolve as gerações. E nós estamos num momento de mudança geracional. Por isso essa intensidade de experiências, emoções, sentimentos, esse movimento todo, né, da natureza, que nós vamos chegar lá, do Código do Espírito Santo, onde nós estamos nos deparando com todos os elementos da natureza, atuando nos aspectos da natureza humana, ou nos seres conscienciais que aqui estão para fazer desse planeta um lugar de regeneração, como as pessoas estão falando, mas um lugar pacífico de viver, um lugar de aprendizagem, um lugar onde a gente ame uns aos outros verdadeiramente. E aí eu sempre gosto de falar, quando a gente fala em amor, em amar a si mesmo, né? Naquela máxima, né, de Jesus, que ele diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Primeiro, ao seu próximo. Segundo, como é que você entende esse amor por você? Como é esse amor com você? E isso vai se apresentar dentro da tua intimidade. E é isso que todos nós estamos sendo sacudidos dentro da gente. Uma coisa é fora da gente, a gente se apresentar como espírito na Terra, né? Com nossas aparências, personagens, atividades. E outra coisa é o que cada um carrega dentro de si. Fora de si é o nosso espírito. Dentro de nós é a nossa alma. Fora de nós é o masculino. Dentro de nós é o feminino. E um movimento tão harmonioso que nós precisamos encontrar entre os elementos água e o fogo. Então, esse é um desafio para nós encontrarmos a nossa harmonia. Que nós precisamos encontrar o autoconhecimento genuíno para compreender tudo isso. Vamos agora, gente,
ao segundo momento da minha fala aqui, que sobre especificamente o Código do Espírito Santo, como que ele chegou na minha vida. Como muitos sabem, eu não vou entrar nesse relato aqui. Eu tive uma experiência alguns anos atrás que fez uma conexão com o meu curador interno. Eu vou dizer o nome dele porque ele me autoriza. O nome dele é Shua, que significa a vida que perpassa através dos tempos. O que significa o seu nome, Shua? Eu perguntei. Ele disse: eu sou a vida em você que perpassa através dos tempos. Essa foi a resposta mais linda que eu poderia ter dele em relação ao significado dessa experiência mística, né? Porque foi uma experiência mística e eu me considero uma mística, porque tive muitas experiências ao longo dos meus 20 anos para cá, e muitas outras desde que nasci. E não era entendido e eu tinha como normal e causou muitas dificuldades na minha vida por não entender isso. Depois, como eu comecei a entender que eu tinha alguns dons e habilidades, tudo começou a ficar mais fácil dentro do processo. Eu tive que aceitar a fazer esse trabalho que eu estou fazendo, que nada mais é que está intimamente ligado aos dons do meu espírito e toda essa caminhada que eu tive que fazer para compreender o movimento do masculino e feminino dentro do esclarecimento e dentro da experiência do masculino e do feminino, do espírito e da alma, que eu venho falar, são termos, né, que falam de uma forma tão genérica e tão cheio de evangelização e crenças, né, mas que existe uma experiência que a gente aprende a compreender de forma lúdica, que está relacionado a isso que eu vim trazer para você, que é o Código do Espírito Santo hoje. Ele chegou através desse mestre, dos ensinamentos desse mestre, que tem muitas maneiras de se conectar comigo. Ele inicialmente me ensinou os exercícios bioenergéticos para abrir meu corpo de luz, e conforme eu ia abrindo meu corpo de luz com os exercícios meditativos energéticos que ele me ensinava, eu comecei a chegar a ter na minha visão algumas ferramentas que me foram abrindo, me dando clareza, né, do significado desse movimento silencioso da vida que todos nós, né, vivemos e muitas vezes não entendemos. E chegou até mim os códigos sagrados. Primeiramente, os Grabovoi. Então eu fui fazendo os códigos Grabovoi, sem muito, não é cética a palavra certa, mas algo me fazia mover. E muitas coisas aconteceram naquele movimento dos códigos Grabovoi. Eu comecei a me expandir de uma forma, mudança de realidades, até que eu cheguei aos códigos Agesta, que é uma situação bem diferente em termos de movimentos energéticos. Eu tenho um vídeo aí no canal onde eu falo da diferença do código Agesta e do código Grabovoi. Vai lá, eu não vou falar aqui novamente isso, mas tem um vídeo ali que fala da diferença em termos do espírito e em termos desse movimento. Os dois estão dentro, um está dentro do tempo, que é o Agesta, e o outro está fora do tempo, que é o Grabovoi. Um é quântico e o outro é a nossa situação com o espírito aqui na Terra, certo? E eu estou trazendo para você o Agesta, que se refere ao código 443355. Esse mestre, um dia, como que chegou até mim, né, esse código? Ele simplesmente, um belo dia, eu acordei de manhã, e ele disse assim para mim: eu quero que você faça a leitura do CPF das pessoas que tu atende, eu faço uma leitura energética, né, muito intuitiva, assim, nas primeiras consultas, e ele pediu para mim incluir nessa leitura energética, né, o CPF. E aí eu disse: mas por quê? Eu quero que você descubra algo, eu quero que você veja algo, que significa
E isso que eu vou te mostrar nas pessoas. Então, cada um que chegava, comecei a pedir o CPF, começou a aparecer nos certos números. Um era 44, outro, mas primeiramente veio o 33 bastante. 33, 33, 33. Depois veio o 44, bem em ordem, gente, assim. Depois veio o 55, depois veio o 7. E aí eu comecei assim, mas o que é isso, né? Eu fui anotando, inicialmente eu não relatava isso para as pessoas, né? Eu simplesmente fazia apenas o que o meu mestre Chuan pedia para fazer, que era para observar o significado desse CPF nas pessoas. Um belo dia me deu um estralo, assim, sabe? Isso é um código? É um código. Eu fui no livro dos códigos, a Gesta, e encontrei o significado do 44, do 33, do 55, que era e é código do Espírito Santo. Então, é muita coisa, né? Pra gente colocar numa situação tão completa que é esse código. Eu tenho e tive já, dentro desse movimento dos números, outra ferramenta que se apresentou, que são as frequências de som. Por que as frequências de som chegaram na minha vida? Porque na mesa de aplicação de Reiki, comecei a escutar sons na hora da aplicação em determinados lugares do corpo. Eram 2 sons. São 2 sons que se apresentam eventualmente. Um é mais agudo e o outro é mais fininho, assim. E o que é isso? Aí eu entrei na curiosidade de buscar as frequências de som, que eu amo de paixão, acho que as frequências de som resolvem e integram muito a gente. Então, é outra ferramenta que eu apresento para vocês aqui, para vocês se relacionarem com essa possibilidade das frequências de som. Mas eu vim hoje falar sobre o código do Espírito Santo. Mas por que eu falei das frequências de som? Porque foi através das frequências de som que eu encontrei o significado de cada número que ali estava no Espírito Santo. O 44 é o elemento fogo, o 33 são 2 elementos, água e ar, que significa tem também o 3333, que é o código da gratidão, o 333, que são 33, que é o código do sagrado feminino. Então, esse número 33, ele é muito, muito, muito equilibrador dos outros 2 que estão na ponta. O 55 faz parte do elemento terra. E o 7 é o código da misericórdia divina. E eu acrescento o código 18, que é o código da misericórdia planetária ou coletiva, como você quer chamar. Então, voltamos ao código em relação ao elemento fogo, que é o nosso masculino. E dentro dos códigos também, e as frequências de som, os números também eles têm, por exemplo, o 44, dentro do código Agesta, ele é o fogo que queima magias, feitiços, bruxarias, de todas as vidas, inclusive corta pela raiz. É o elemento fogo atuando aí. E também ele é a força do nosso afeto, né? Do nosso coração. E as frequências de som fala que é o 528. Tudo dentro do 5. Então, gente, o que eu queria falar mais disso aí é que o mestre, ele me colocou esse código na minha frente para dizer para mim assim, foi isso que eu entendi. Esse é o Espírito Santo do sistema vida. O que significa isso? Que nós precisamos compreender que nós estamos adentrando dentro de uma possibilidade de viver a vida integrada com a natureza, com a vida realmente como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Para fazermos as transformações é necessário aceitar as coisas como elas são.
Então, gente, o Código do Espírito Santo que se abriu para mim uma outra visão de mundo em relação a mim mesma, em relação a como eu estava e o que é realmente o trabalho complementar dentro da vida da gente, porque a gente vê muitos trabalhos complementares, eles vão até uma determinada, as pessoas vão até um determinado caminho, caem no sistema de crenças. Então, é necessário fazer essa transcendência para você colocar, para a gente colocar as terapias complementares como uma possibilidade de ampliação de consciência, sem que você fique preso dentro do sistema de crença, porque o objetivo maior é nós ampliarmos as nossas luzes, né? Nos conectarmos com as luzes acima de nós e ficarmos firmes no chão aqui, vivendo dentro de um sistema vida unitário, nos amando, nos querendo bem, né? Então, Xuan me colocou esse código que me deu a compreensão de muitas coisas dentro do sistema vida. Então, esse código 443355, Código Sagrado do Espírito Santo, tem o seguinte significado: que eu vou dizer aqui como é que se fala ele para ativar. Eu ativo o código 443355 do Espírito Santo para cortar laços kármicos de opressão que tornaram as nossas vidas difíceis, a minha vida difícil, as nossas vidas difíceis, em todas as vidas, inclusive essa. E nós dizemos 45 vezes, que é o método Agesta, cada vez que a gente ativa ele. Eu ativo o código 7, código do pedido de misericórdia divina em minha vida. E eu digo 45 vezes esse código. Eu ativo o código 18 para o pedido de misericórdia divina coletiva. E eu falo ele 45 vezes. Lembrando que isso é um método, não é? É um método, o Agesta tem esse método. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós precisamos estar atento aos movimentos da nossa vida, porque ele vai atuar no nosso sistema. Quando a gente fala do elemento fogo, nós estamos nos referindo aos desejos da nossa vida. E isso envolve desde a nossa sexualidade até o simples desejo de fazer alguma coisa, de ir ali, de ir lá, sem desejo, que é o fogo. Nós não temos ânimo, vontade, nós precisamos compreender melhor esse desejo. E dentro do sistema de crenças, nós temos muitas coisas equivocadas sobre o desejo. Dentro do sistema vida, é o nosso dínamo, é a nossa vontade, é a nossa alegria, também é a nossa raiva, a nossa ira, nossos ódios. E quando nós adentramos dentro dessa possibilidade, nós começamos a limpar do nosso sistema esses ódios, essas raivas, essas iras, que vêm das situações de opressão de muitas gerações e muitas vidas, que façam com que a gente tenha respostas, que façam a gente ficar na roda e não mudar, e não mudar, e não mudar. Então, esse código ele tem tudo para ajudar a gente a fazer essa vida, um dharma e esse movimento mudar através da nossa resposta, que tenha que ser diferente. Nós vamos receber experiências, porque nós temos as experiências para viver aqui, cada um tem as suas e não tem como tirar, porque elas estão relacionadas a esse mundo geracional, a essas memórias que nós recebemos para fazer a evolução das gerações que estão dentro das famílias e dentro da nossa história da humanidade aqui. Então tem coisas muito coletivas acontecendo, mas o princípio de tudo isso é o individual. Nós precisamos entender isso, cada um fazer essa limpeza. Não é bem uma limpeza que a gente precisa falar, né? Porque a limpeza é uma palavra assim tão pejorativa quando nós falamos. Nós precisamos entrar em contato com o nosso amor, o amor que todos nós recebemos
em centelha divina, após a chegada de Jesus nessa terra, nós recebemos uma centelha, cada um que nasceu depois, no cardíaco. E é isso que está sendo pedido para acionar em nós. Para isso, nós temos que adentrar e derrubar barreiras da nossa personalidade e para encontrar esse corpo de luz. Nós precisamos de muitas virtudes do espírito para encontrar as qualidades da alma, porque as qualidades da alma é que estão sendo pedidas para que nós vivemos aqui com essas qualidades, que é amor, alegria, paz, verdade. Essa é a verdade. É isso que você é isso que eu sou, é isso que nós somos. Voltando ao Código do Espírito Santo, que eu exagero, né, gente, nas minhas falas aqui, voltando ao Código do Espírito Santo, nós temos uma situação que nós precisamos entender desses 4 elementos na gente. A terra significa o elemento terra, significa o nosso corpo. Então, nós precisamos compreender esse corpo físico, fisicalidade, as coisas da fisicalidade. Nós precisamos compreender, aceitar. Muita gente dentro desse mundo espiritual aí que estão falando, dizem que não são daqui, que não é, essa vida não está certa, não aceitam as suas memórias, não aceitam, porque está no corpo as nossas memórias, não aceitam quem elas são, não aceitam as pessoas como elas são, e começa a fazer um trabalho de separatividade e sempre vai ocasionar uma falta de conexão com a Terra, com o seu corpo, consequentemente com a Terra e com tudo que significa a matéria, né, na nossa vida. Então nós precisamos, isso aqui está relacionado à nossa ligação com o mundo material, começando pelo nosso corpo. Então, quando a gente, no sistema de crenças, nós temos a isenção do corpo. E é isso que está sendo mudado na nossa vida. Nós precisamos ter uma conexão com o corpo. Nós precisamos entender que a nossa espiritualidade, ela está no acontecimento com o outro, com as coisas daqui. E é aí que está nosso amadurecimento, com a relação com as coisas da vida, com o outro, com tudo aquilo que a pessoa tem para experienciar, tem que viver. Não adianta você ficar aí pensando, delirando, imaginando, né? Como poderia ser, tem que viver. Vai dar certo? Pode não dar? Pode dar. Mas quando você entra no mundo do entendimento do Dharma, não tem como dar errado. Porque você vai adentrar dentro das esferas e do amor, desse amor próprio, não de autoestima. A autoestima são questões do espírito, é necessário a gente se cuidar, né? A nossa aparência, nosso cabelo, nossa pele, né? Mas a autoestima, ela trabalha muito as questões da separatividade, né? Do orgulho, da vaidade. Então, nas questões do espírito está a autoestima. Nas questões do amor próprio está relacionada às qualidades da alma. Porque quando a gente descobre se amar, a gente começa a entender verdadeiramente, entender isso, nós começamos a olhar o outro de outra forma, as situações de outra forma, com muito mais calma, tranquilidade e amorosidade na gente. A gente não perde isso. E é assim que é pra gente aprender a viver a vida de agora por diante. É claro que isso é um aprendizado. É claro que recém nós estamos falando sobre isso. Vamos a um outro elemento do Espírito Santo. Eu falei do corpo, o elemento terra, o 5-5. Agora nós vamos falar do fogo. O que é o fogo? Eu já falei, né? O desejo, a vontade, o dínamo, o prazer, o libido. Enfim, tudo que envolve desejos faz a gente se movimentar. E o 3-3, que são 2 elementos, que é o ar e a água. A busca de vivermos a nossa vida racional e emocional de forma equilibrada. Nós encontrarmos dentro desse 3-3 o nosso equilíbrio, a nossa racionalidade em termos emocionais. Como que eu posso me equilibrar emocionalmente, andar equilibrado emocionalmente? O ar é a nossa mente, nosso pensamento, e a água são as nossas emoções. Nós estamos sendo revirados do avesso com o nosso emocional, porque nós estamos todos sendo convidados a purificar
as nossas bases, né? Essa água que está sendo pedida para nós purificar, ela tem a ver com os nossos rins, com a nossa bexiga, da cintura para baixo. Quando a gente fala em líquidos, né? Tem 2 tipos de líquidos dentro do nosso ser. O sangue, né? E essas águas que o sistema inteligentíssimo. E nós precisamos compreender que não existe remédio para isso. Eu já falei sobre isso, que da cintura para baixo existem 3 sentimentos base que envolve a explosão das nossas emoções e em outros sentimentos, que é o sentimento de solidão, que é o sentimento de rejeição e é o sentimento de insegurança. Eles movem as nossas emoções, nossos comportamentos, nossas ações, a forma como nós nos tornamos reativos, compulsivos, cheios de defesa, né? Então é importante entender que essa purificação ela é feita a partir da própria água que nós ingerimos. Eu sempre, né, coloco à disposição aí a ideia de solarizarmos a água ou do programa da água e tomarmos essa água. E, inicialmente da cor laranja e da vermelha, certo? Dá uma pinceladinha assim, porque eu posso fazer um vídeo um dia desses sobre as águas solarizadas em relação a essa purificação que nós precisamos colocar na nossa vida de forma ativa, né? Então, o que significa ter o código do Espírito Santo na nossa vida? 3 vezes por dia você falar do código. Faz um contador de 45 vezes e você simplesmente para e faz 3 vezes por dia isso. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Certo? Então é isso, gente. É assim que chegou o código do Espírito Santo na minha vida. E eu estou aqui compartilhando com você. Lembrando você que a minha linguagem é a bioenergia, é o conhecimento prático dos movimentos energéticos. E eu quero dizer para você que isso é um transformador de vidas. E não é uma coisa tão simples fazer um desvendamento na gente quando a gente tem uma personalidade muito forte. A gente resiste a mudar a nossa forma de sentir dentro da gente, porque tudo a gente acha que tem razão, né? E tem, mas todo mundo tem razão. Mas tem aquele clichê, né, daquela máxima, assim, você quer sempre ter razão, você quer ser feliz, né? Porque a felicidade, gente, a felicidade precisa também ser muito esclarecida. E eu vou encerrar o meu vídeo com uma fala de Carlos Drummond de Andrade, certo? Código do Espírito Santo em nossas vidas, os elementais, faz a alquimia da vida na nossa vida, para a gente entender que a felicidade é algo de dentro para fora e que é uma decisão e não tem nada a ver com situações externas, né? Nós precisamos aprender essa arte, nós precisamos nos amar, compreender o que é esse autoamor, o que é o amor na vida da gente. Eu gosto muito da expressão eu sou na nossa vida. Eu sou o amor, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou a prosperidade. Seja, nós estamos sendo pedidos para sermos dentro e junto com esse temos, né? Nós não somos o que temos. Isso está ficando bem claro na nossa vida. Nós somos uma consciência que está aqui num processo maravilhoso de expansão de nossas luzes. Nosso espírito agradece essas qualidades da alma que estão sendo disponibilizadas para todos nós. E elas estão aqui, gente, no nosso timo. Também, um dia desses, eu vou falar para vocês, porque foi aqui que foi despertado a minha conexão com o Shiwan. E é por ele, é essa inspiração dele que faz eu estar aqui. Então eu decidi, gente, encerrar essa fala contigo. Obrigado pela presença. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai fazer bem.
Eu quero e vou me esforçar de todo o coração para mim estar aqui uma vez na semana a trazer um tema dentro das terapias complementares, dentro das ferramentas que eu acho bacana, né? A cromoterapia, falar sobre meditação, que meditação não é movimento de consciência, as pessoas fazem meditação guiada, isso é movimento de consciência, isso não é meditação. Eu gostaria de falar mais adiante sobre isso. A cromoterapia, os benefícios, né? As águas solarizadas e o próprio Reiki, que eu gostaria também muito, muito, muito de compartilhar com você, reikiano, que está aí, que quer aprender, que realmente quer fazer o trabalho do reikiano ter uma significância, né? Porque o reikiano está sendo chamado. E eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Por que o CPF no Brasil, né? Por que no Brasil? Porque é aqui no Brasil que tem espíritos preparados com suas luzes prontas. Precisa abrir o corpo de luz para ajudar nessa transição planetária. É daqui que vai sair e que vai toda a luz que nós precisamos do planeta, pode ter certeza. O Brasil tem a ferramenta de luz mais poderosa do planeta. Ele não é apenas, e não vai ser só o celeiro. Ele é e está, eu afirmo isso, Chuan sempre me diz, que é aqui o movimento do coração mediúnico que o brasileiro tem. E nós estamos atravessando, a nossa mediunidade é uma ponte entre dois mundos. E essa ponte, ela sempre vai estar no nosso meio. Nós estamos relacionados ao mundo do espírito, espíritos vivos e aqueles que não são vivos. E nós temos ferramentas aqui espirituais, incrivelmente preparadas para fazer essa ajuda planetária. E eu estou aqui compartilhando um código contigo que não tem nada a ver com evangelização, mas tem a ver com autoconhecimento, com um conhecimento que possa te ajudar a se desvendar e fazer essa ajuda dessa abertura do corpo de luz que nós precisamos fazer. O nosso corpo de luz precisa se apresentar para que a gente trabalhe as ferramentas da luz com eficiência. Gente, como eu disse, eu tinha esquecido de falar isso e salientar para vocês. Então, eu quero deixar para você uma fala de Carlos Drummond de Andrade, né, que é o meu poeta preferido. Ele diz assim, sobre a felicidade: que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem de dinheiro. Que ela possa vir com toda a sua simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Isso para mim, é um espírito que vive com as qualidades da alma aqui nessa terra, certo? Nós somos um espírito, você é um espírito, eu sou um espírito, e nós podemos encontrar essas qualidades da alma para ajudarmos o nosso espírito a aumentar nossas luzes espirituais e que a gente faça um trabalho maravilhoso aqui enquanto seres humanos para ajudarmos uns aos outros a aumentar as nossas luzes. E como eu sempre digo, o amor é algo fundamental nas nossas vidas. A paz também, a alegria também, mas não é o fim último. E sim, uma forma como nós vamos ter que aprender a caminhar nessa jornada pela Terra, nesse curto espaço de tempo aqui, de todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha fala. Eu prometo voltar com uma fala preparada para falar contigo sobre essas possibilidades para aumentarmos a nossa luz e abrir o nosso corpo de luz. Um abraço bem luminoso a todos vocês e que tudo que eu falei aqui, você acolha com o teu coração
e pegue o que é para você. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like se você gostou e compartilhar essa fala. Um abraço bem luminoso. Tchau e até um próximo vídeo.